Queridos irmãos, é tão bom estarmos louvando a Deus. Estas canções encantam o nosso coração e estamos todos juntos aguardando o tempo que vamos nos reunir de novo. Esse tempo vai passar e em breve estaremos juntos louvando e adorando o nosso Deus Todo-Poderoso. Agora é tempo de estarmos meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Como amamos este livro, como carregamos este livro perto do nosso coração, porque a Palavra de Deus é a verdade e nós amamos a Palavra de Deus. Eu sei que você ama também muito a Palavra de Deus e é o que nós vamos fazer agora, aproveitando esse tempo desta devocional, que seja realmente um tempo de inspiração e edificação para a sua vida. Gostaria de que pudéssemos pensar a respeito da graça do nosso Deus. O que tenho mais percebido neste período que estamos vivendo, de quarentena, em que estamos separados uns dos outros, o testemunho que tenho ouvido nas comunicações, através das redes sociais, do WhatsApp, a gente percebe que a graça de Deus, apesar do distanciamento, tem se multiplicado sobre a vida do povo de Deus. A maravilhosa graça do nosso Deus. E eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma pausa e nesta devocional estarmos pensando sobre a graça de Deus. E o texto escolhido é bastante conhecido, está lá em Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo 2, os versículos de 11 a 14. Tito, capítulo 2, os versículos de 11 a 14. E é nesse texto que nós lemos a palavra que tão bem conhecemos, que nos diz assim, eu tenho a Nova Versão Internacional em minhas mãos, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele, o Senhor Jesus, se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo, palavras de Jesus, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha que texto maravilhoso! Deus, na sua infinita graça, manifestou aos homens a salvação através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele tem nos ensinado, pelo testemunho da sua palavra, a renunciarmos toda impiedade, toda paixão mundana, para que possamos viver uma vida sensata, uma vida justa, piedosa, nesse tempo presente, incluindo também este tempo de pandemia, de quarentena, de distanciamento social. Enquanto isto, aguardamos a bendita esperança. Que esperança é esta? É a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus vai voltar. Ele que se entregou por nós a fim de nos remir de toda esta maldade e purificar para si mesmo, diz o texto sagrado, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É o que nos diz o livro de Tito, capítulo 2, os versículos de 11 a 14, que você tão bem conhece. Quando eu penso nisso tudo, eu vejo o mistério da graça de Deus. O mistério. Tentar explicar a graça de Deus, nós não vamos conseguir jamais. A graça de Deus, ela é extensa, ela é profunda, ela é maravilhosa. É algo que não sabemos explicar, como Deus, na sua infinita bondade, perdoa pessoas insignificantes quanto eu e você. Pessoas que não tínhamos méritos, que não tínhamos valor nenhum, mas mesmo assim o Senhor nos amou. Nascemos pecadores,
O pecado tão de perto nos rodeia, mas Deus olha para nós assim mesmo. Ele se importa conosco e através da sua graça bendita, Ele tem nos redimido, Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele nos abençoou. Esta é sem dúvida nenhuma um mistério da graça de Deus. Quem é que pode compreender? Como podemos compreender que um Deus justo morre por todos os injustos? Esta é a manifestação, é o mistério da graça do nosso Deus. Mas não é só de mistério da graça divina que eu quero me apegar nesta noite. Eu quero também falar a respeito do ministério da graça divina. Porque o mistério pertence a Deus, Ele decidiu nos amar. Mas quando Ele nos toca com a sua graça, Ele nos faz ministros seus, divulgadores desta graça, ministradores desta graça por onde formos. Porque quem um dia foi tocado pela graça de Deus, toma para si o ministério de compartilhar esta graça divina com todos aqueles que precisam e necessitam. E esse texto é repleto desse significado. Tanto é que nós sabemos antecipadamente, já decoramos em nossas mentes, que pela graça somos salvos. É a manifestação pura de Deus. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas mesmo assim, vivemos num mundo jaz no maligno, um mundo submerso no mal. E é por isso que Deus escolheu pessoas como nós, uma vez justificados e redimidos por esta graça maravilhosa, essa graça que é ao mesmo tempo um mistério e um ministério, agora para, uma vez tocados por esta graça, envolvidos por ela, possamos neste mundo mal que estamos vivendo, mais do que nunca, relembrarmos a cada dia que o mundo jaz no maligno, mas nós pertencemos a Deus. Sim, o mundo já jaz no maligno, como nos diz 1 João 5,9. Mas nós somos de Deus. Esta é a diferença maravilhosa que cerca a nossa vida. Por isso, quando olho para esse texto que exemplifica a graça do nosso Deus e o motivo pelo qual fomos agraciados por Deus, eu posso me recordar claramente da graça salvadora. Somos salvos por Cristo Jesus. Sim, nós vivíamos no perigo, na iminência da destruição eterna. E se você hoje nos assiste e você não tem certeza da salvação, se você ainda não entregou o teu coração e a tua vida a Jesus Cristo, faça isto ainda hoje, porque a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos envolve de uma maneira tão maravilhosa que, uma vez tocados por esta graça, salvos e redimidos e convertidos por esta graça que um dia nos alcançou, pela bondade, pela misericórdia do nosso Deus, a nossa vida é transformada. Sim, nós estávamos correndo de Deus, nós estávamos indo para longe de Deus, mas a graça de Deus nos abraçou. Sim, a graça que nos abraça bem apertado e nos diz no íntimo do nosso ser que nós pertencemos a Deus. Somos dele para sempre, porque com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele pagou o preço e nos substituiu, dando-nos vida e vida em abundância. Que alegria, que bênção! Esta é a graça que nos envolve. Tanto é que há pouco tempo, há poucos dias, celebramos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina que o homem responsável pela execução da morte de Jesus de Nazaré, ele acompanhou a Jesus Cristo durante todo o processo, todo o seu caminho até o Calvário. Ele pôde ver com seus olhos e contemplar diante de si o Cristo de Deus sendo esmagado naquela cruz pelo nosso pecado. E quando Jesus Cristo dá o seu último suspiro naquela cruz, aquele homem chega à conclusão
que era graça demais naquele lugar. A manifestação da graça de Deus se manifestou naquele lugar. O Shekinah de Deus, a graça e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E aquele homem então conclui: verdadeiramente este homem era filho do Deus Altíssimo, como ele sempre pronunciou. O que o soldado romano contemplou não foi apenas o Cristo transfigurado naquela cruz, mas ele pôde sentir a beleza imensa da graça de Deus ali demonstrada na cruz do Calvário. Por isso, quem tem Jesus recebeu a vida. E se você foi tocado por Jesus um dia, você entregou o seu coração e a sua vida a Jesus, que você possa numa noite como essa se alegrar e se regozijar, porque a maravilhosa graça salvadora de Deus tocou na sua vida. E quando somos tocados pela graça maravilhosa do nosso Deus, nossa vida é completamente transformada. Um desses sentidos desta graça maravilhosa, salvadora, é que uma vez que Jesus Cristo toca no nosso coração, nós temos um desejo de renúncia. Queremos renunciar tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que pertence só à carne. Por isso o texto bíblico nos diz que ele nos ensina a renunciarmos à impiedade e às paixões mundanas e a vivermos de uma maneira sensata, justa e piedosa neste presente tempo em que estamos sobre a face da terra. Quando a graça salvadora nos toca, imediatamente somos desafiados à renúncia. Sim, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Esta é uma marca do cristianismo. Quem se converteu abandona as coisas deste mundo. A vida é transformada. Mas hoje em dia, preste atenção, muitas pessoas declaram com seus lábios que são pessoas convertidas. No entanto, não há mudanças de vida. Querido irmão, querida irmã, lembre-se disso. Quando a graça salvadora nos envolve e nos toca, pode ter a certeza absoluta que o passo seguinte, como resposta a esta dádiva imerecida, é o sentimento de renúncia, é o sentimento e o desejo de consagração a Deus. E começamos renunciando toda a imundícia, todas as paixões infames, todos os desejos carnais e mundanos, tudo aquilo que não agrada a Deus. Quem entrega a vida a Deus é transformado por esse Deus Todo-Poderoso. A sua vida muda. Então eu quero perguntar, meu irmão, minha irmã, amado de Deus, você já foi envolvido pela graça salvadora do Senhor? A sua vida mudou ou ela continua a mesma? Simplesmente você se tornou uma pessoa religiosa. Sim, Deus está procurando não pessoas religiosas, está procurando pessoas espirituais, pessoas que tenham intimidade, comunhão com o Pai e que desfrute desta comunhão de uma maneira extremamente pessoal, intransferível, a minha intimidade com Deus. Quando sou tocado pela graça de Deus, imediatamente vou renunciar paixões, desejos humanos. Claro que vou continuar humanos, claro que vamos continuar esta vida, mas haverá algo dentro de nós que vai mudar. Não vamos nos conformar com um padrão deste mundo. Teremos um desejo imenso de transformar o mundo que estamos vivendo. De que maneira? Começando transformando o nosso próprio ser. Não que tenhamos este poder, mas a graça de Deus tem o poder de operar em nós este movimento, essa sinergia, esse movimento santo de que possamos entender que o mundo perdeu o seu valor para nós. E quando isso acontece, renunciamos. Toda impiedade, toda paixão mundana. Quem tem Cristo no coração, sua vida
é mudada. Se você conhece alguém que se diz um cristão, convertido, que foi alcançado pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que continua vivendo uma vida velha, uma vida em que tem um pé em um barco, outro pé no outro barco, um pé no mundo, um pé na igreja, esta pessoa não pertence a Deus, porque quem é de Deus, na verdade, se desfaz, renuncia todo tipo de impiedade humana, toda a paixão mundana, e submete todos os seus sentimentos à égide do Espírito Santo da verdade, que procede do Pai. Quem faz isto em nós e através de nós é a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Não somos nós que fazemos, é pura operação de Deus nas nossas vidas. Mas para isto, eu e você precisamos dar permissão para que o Espírito Santo de Deus tome cada uma das chaves de cada quartinho secreto da nossa vida, que Ele entre na nossa vida, que Ele opere transformação e que a renúncia seja uma das marcas da manifestação da graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque diz o texto sagrado, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens, sem exceção. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, neste presente tempo, a realidade do Evangelho de Deus. Portanto, em primeiro lugar, temos que entender da graça salvadora. Em segundo lugar, temos que renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E em terceiro lugar, precisamos viver uma vida sensata, justa e piedosa. Precisamos viver uma vida diante dos homens que seja sensata, justa e piedosa. Na palavra sensata, encontramos a palavra equilíbrio. Pessoas equilibradas. São pessoas equilibradas. Alguém que é tocado pela graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele passa a viver uma vida de sensatez. Ele não é mais uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que tem o pêndulo da sua vida equilibrado. Naturalmente pode haver momentos de pressões, de descontroles, de desequilíbrios, mas imediatamente ele volta para aquele ponto da sensatez, aquele momento tão precioso do equilíbrio pessoal. Como é gostoso encontrar alguém que seja uma pessoa de fato equilibrada, uma pessoa sensata, uma pessoa justa, justa com os seus sentimentos e também justa para com o próximo. Aquilo que ele deseja para si, ele almeja para os que estão ao seu redor. Aquilo que serve de padrão para a sua vida, serve também para padrão das outras vidas que estão ao seu redor. Não vive fazendo e praticando aquilo que não é correto, aquilo que não é justo, mas é uma pessoa justa. E quantas pessoas maravilhosas que nós conhecemos e que vivem desta maneira. E não somente isso, são pessoas cheias de piedade. A piedade no sentido amplo, de viver realmente uma vida piedosa, uma vida de equilíbrio, uma vida sensata, uma vida que é aquilo que ele fala e fala aquilo que vive. É esse sentido de piedade, como também o sentimento de ter sempre generosidade no seu coração, ter mãos estendidas para os necessitados, repartir o que tem com aqueles que não têm, viver piedosamente a sua vida no ministério cotidiano
do Espírito Santo que ministra ao nosso coração. Espírito Santo este que veio desde a nossa conversão, no momento da manifestação da graça salvadora de Cristo, ele veio morar no nosso coração. E é por isso que com a presença do Espírito Santo, com a ajuda dele e mais a graça salvadora que nos envolve, nós podemos produzir renúncia, mas também podemos viver uma vida sensata, justa e piedosa diante de Deus e diante de todos os homens. Mas não somente isso, pelo que o texto bíblico continua, ele diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Parece que esta vida é assim: enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo, temos esperança no nosso coração. Essa graça de Deus derramada sobre a nossa vida produz esperança. Podemos viver tempos difíceis, como estamos vivendo de hoje, mas somos um povo que temos todas as possibilidades de contágio. Podemos estar envolvidos em tudo que a humanidade está, mas temos dentro de nós algo que transcende a nós mesmos. É a esperança que nós temos. Qual é a esperança? Esperança de dias melhores? Claro que somos pessoas que somos otimistas, mas a nossa esperança não está nesta vida. Como acabamos de cantar, aqui não é o nosso lugar, nós estamos indo para um outro lugar. Não estaremos decorando quarto de hotel. Quarto de hotel a gente vem, a gente passa uma noite e segue viagem. A vida que estamos vivendo aqui é como num quarto de hotel. Já já estamos indo para a nossa casa, estamos indo para o nosso lar, porque Jesus Cristo está voltando. E Jesus é ao mesmo tempo a graça de Deus, mas é também a esperança que temos da vida eterna que Ele prometeu. E esse Cristo maravilhoso virá para buscar a sua igreja. Sim, Ele virá não para buscar bancos e paredes, templos, edificações e construções. Ele vem para buscar o seu povo, ele vem para buscar o seu rebanho, ele vem para buscar aqueles que são seus. E mais do que nunca, estamos próximos da partida, estamos próximos de chegarmos o dia glorioso da manifestação do nosso Deus. Portanto, o plano dele é perfeito. Por isso que lemos em Tito capítulo 2 ainda assim: este Cristo que se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Deus produziu pela sua graça e pela sua bondade, Ele nos redimiu para que pudéssemos nos abster de toda maldade e nos purificar através do sangue remidor de Cristo Jesus, para que pudéssemos entender as coisas futuras, para que pudéssemos ter esperança no nosso coração. E o texto prossegue dizendo: um povo dedicado à prática de boas obras, de coisas boas sobre a face da terra, quer a pregação do Evangelho, quer realmente a manifestação de bondade a viúvas, órfãos e necessitados, aos menos privilegiados desta nossa nação e deste mundo em que vivemos. Tudo isso através da salvação e da graça maravilhosa que um dia recebemos. Mas esta esperança que aguardamos tem um nome: Jesus Cristo. Essa esperança que aguardamos diz respeito a acontecimentos futuros narrados em vários livros da Bíblia, mas principalmente no Apocalipse da revelação do Senhor Jesus Cristo. Ali temos todos os ingredientes de tudo aquilo que vai acontecer no mundo. Quais são os sinais que vão acontecer no mundo em preparação para a volta gloriosa de Cristo Jesus, quando a sua igreja haverá de se encontrar com Jesus nos ares para estarmos para sempre com o Senhor.
isto é esperança no nosso coração. Se era uma verdade para aqueles que viviam no tempo dos apóstolos, logo depois de Jesus Cristo subir aos céus, imagine para nós que estamos vivendo este tempo, onde que as coisas estão tão incertas, onde parece que o mundo está se movimentando numa velocidade que não sabemos explicar. Sinais de todos os tipos estão se manifestando. Naturalmente, podemos até crer que este é o princípio das dores, como nos diz as Escrituras Sagradas. E para isso, precisamos ter esperança no nosso coração. Por isso, antes de prosseguir, quero perguntar se você já foi tocado pela maravilhosa graça de Deus. Você já entregou o seu coração e a sua vida a Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já decidiu viver uma vida santa e pura na presença de Deus? Você já decidiu renunciar às impiedades e às paixões humanas para viver uma vida transformada na presença de Deus, diante dos olhos da humanidade? Você já no íntimo do teu ser, você tem vivido e desfrutado de uma vida sensata, justa e piedosa, que é agradável a Deus? Ou simplesmente você ainda está nas suas dúvidas, nas suas interrogações? Bem, queridos, precisamos então ir para a conclusão desta mensagem. Mas antes disso, eu gostaria de relembrar uma frase. Você está pronto para se encontrar com o Senhor? Se Jesus voltar esta semana, você já está pronto para se encontrar com o seu Deus? Você já está pronto? Será que falta alguma coisa em sua vida? Por favor, pense nisto, porque só assim vamos poder concluir esta mensagem de uma maneira mais intensa e vívida. Você está preparado para se encontrar com Jesus nos ares? Porque desta vez Jesus estará numa porção geográfica nos céus e nós seremos arrebatados para estarmos juntos do Senhor Jesus nos céus. Jesus não pisa na terra, é nós que vamos ao encontro deles, e no encontro dele, mas jamais vamos preceder aqueles que morreram em Cristo Jesus. Diz o apóstolo Paulo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com eles para estarmos para sempre com o Senhor. Esta é a promessa, esta é a esperança que nós temos. Você tem certeza da vida eterna por Cristo Jesus? A conclusão desta mensagem, ela é muito especial, ela é muito pessoal e gostaria que ela fosse intransferível para o seu coração. Que fosse realmente um momento sensato da minha vida e da sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, porque talvez estejamos dentro de uma igreja, mas não temos a certeza da vida eterna por Cristo Jesus. Eu quero relembrar a todos vocês que Jesus se entregou a fim de purificar e separar para si um povo exclusivamente seu. É por isso que a palavra santificado significa separado. Fomos separados por Deus para realmente vivermos uma vida particularmente piedosa na presença do nosso Deus. Não vivemos para este mundo, não vivemos para as coisas deste mundo, vivemos para Deus. Em segundo lugar, somos salvos pela graça para a salvação, para sermos salvos, vivermos esta salvação, mas também enxergarmos o próximo como realmente um desafio permanente da nossa vida. Parece que esta graça salvadora tira-nos no eixo do nosso egoísmo e realmente amplia a nossa visão para enxergarmos o próximo, as pessoas que estão ao nosso redor. Esta é a beleza da graça salvadora do nosso Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não somente isso, Deus nos separou como povo separado para manifestarmos as boas obras do nosso Deus,
pregarmos o seu Evangelho, as boas novas do Evangelho, tornarmos o nome de Jesus Cristo conhecido na face da terra e dizer de maneira urgente e eminente: Jesus está voltando. Precisamos voltar a encantar o coração de todos a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Precisamos cantar os céus. Estamos cantando muito pouco os céus. Sim, porque lá está o nosso tesouro. O nosso tesouro está nos céus. A riqueza da nossa vida não está aqui nesta terra, está no céu, que está por se manifestar através da bondade e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, meu irmão, minha irmã, lembre-se disto. Estamos ainda separados de Jesus Cristo, mas isto vai demorar pouco tempo. Acredito de todo o meu coração, como tenho dito nesses últimos 5 anos, a minha geração, a geração dos meus filhos e dos meus netos, eu sinto no meu coração que talvez sejamos a última geração sobre a face da terra. Bom seria se Jesus Cristo voltasse e não precisássemos experimentar da morte. Seria uma vitória muito grande subir para encontrar com o nosso Salvador, aquele que se deu por inteiro, derramou da sua graça, nos separou deste mundo para que pudéssemos viver a sua gloriosa e maravilhosa e intensa vida espiritual como vivemos nesse tempo. Por isso, não estamos amedrontados. A quarentena não vai nos encurralar. Sim, porque nos nossos corações e na nossa vida temos mais tempo para orar, ler a sua palavra, interceder pelo mundo, pedir a salvação dos não alcançados e rogar mais uma vez: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta é a canção da nossa alma e do nosso coração nesses dias, por tudo aquilo que os nossos olhos humanos, é verdade, têm contemplado no mundo de hoje. Mas enquanto tivermos tempo, fôlego, e Jesus Cristo não voltar a este mundo, estaremos fazendo com que a sua igreja, o seu reino, seja expandido sobre a face da terra. Somos um povo que seremos sempre lembrados como um povo que fizeram as melhores coisas nos piores tempos, e faremos isto para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas, meu irmão, minha irmã, por favor, não deixe de responder a esta pergunta. Você tem certeza da vida eterna por Cristo Jesus? Você tem convicção absoluta que Jesus Cristo é o teu Salvador? Que você já entregou o teu coração e a tua vida a esse Cristo maravilhoso? Que você pertence a Ele? Que você já renunciou a este mundo e você vive, na medida do possível, uma vida pura e santa diante desse Cristo? É para isso que nós fomos chamados. É para isto que a graça se manifestou a todos os homens, para que tivéssemos esta consciência. Por isso, gostaria de orar a Deus agora.